A linguagem difícil, ela tem duas vantagens para quem não tem segurança do quanto sabe, né? A primeira vantagem é que ela é um símbolo mesmo. Eu faço parte de uma elite, de um povo selecionado. E a segunda vantagem, e você não necessariamente precisa ser bom, você apenas pode fingir que fala javanês, como o conto do Lima Barreto, que a gente já estudou num vídeo público. Mas a segunda vantagem é, se você se comunica numa linguagem que não é compreendida pela maioria das pessoas, você inviabiliza a pergunta. E aí, se você não tem segurança para responder a perguntas, você precisa se esconder atrás da linguagem difícil. Então, pode ser, não estou falando que seja, pode ser que aquela pessoa que se apresenta falando muito difícil, de um jeito que você não consegue entender, queira mesmo que você não entenda. Porque se você entender, você pode perceber que essa pessoa não sabe do que está falando. Tem uma excelente personagem na peça que eu adoro do Maquiavel, a Mandrágora, e ele precisa fingir que é médico para um médico. E o médico, para quem ele vai fingir, diz, não adianta tentar fingir comigo, eu saberei se ele usa um bom latim. E aí chega o cara e começa, dura lex, sed lex, ad astra per aspera, começa a dizer expressões comuns em latim, e o outro diz, esse é bom. Esse é de fato um médico, ou seja, é o que nós chamávamos na década de 80, através de um texto da Marilena Chauí, de discurso competente. Não é aquele que me dá competência, mas é aquele que me faz ser reconhecido como competente entre as pessoas. Então, não é aquele que me torna um bom médico ou um bom advogado, mas é aquele que faz com que as pessoas reconheçam em mim essa competência, porque minha linguagem é excludente. Então, sim, a acusação de platitude, a acusação de superficialidade é válida. Algumas obras de literatura, algumas músicas são superficiais, mas geralmente ela vem acompanhada de demofobia, como a Gabriela disse. E o Leandro usou uma palavra difícil. Demofobia, demos povo, um horror ao popular, à democracia, ao povo. E veja que você poderia ter falado isso sem usar o termo demofobia. Você poderia dizer, a frase geralmente vem carregada de um desprezo pelo povo. Você estaria usando significado sem precisar usar a palavra. E a sua escolha, ou usar o termo e depois explicá-lo, ou usar um jargão que as pessoas conhecem, é uma opção por se fazer compreender, né? Vamos lá, então, para a gente não continuar falando só de platitudes o resto do podcast.